gente tenha a oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no meu coração e poder passar um pouco daquilo que Deus tem incomodado, né, no dia a dia. Então, que eu quero compartilhar, mas na verdade eu quero pensar com os irmãos, né, mesmo porque o que Deus tem falado no meu coração, eu tenho a certeza que Ele também tem falado no coração de todo mundo aqui da igreja, né, que é possível a gente viver como igreja e não se incomodar na maneira que a igreja tem se comportado nesses últimos dias, né, no mundo pós-moderno, né. Nós como cidadãos do reino, né, a gente também faz parte do mundo, né. Então, assim, a gente vive as frustrações, a gente vive os anseios, a gente tem as nossas necessidades, as nossas carências, que elas só podem ser preenchidas, né, e na plenitude quando a gente está se relacionando como corpo e se relacionando com Deus. Então, assim, o que eu queria conversar e pensar um pouco com os irmãos é respeito à adoração, né? Como a igreja tem se comportado, né, com relação à adoração a Deus nesses dias. E muito tem se confundido, né, na igreja a adoração com louvor. Isso não é novo, né? Quando a gente pensa em adoração, a gente pensa no momento da música, né, no momento do louvor e adoração. Mas eu creio que vai muito além, né, da música, né, vai muito além das canções que a gente canta. A adoração a Deus, ela é a vida do crente, né? A vida do cristão é a adoração. E também a questão muito que tem, assim, esse meio gospel, né, que a gente tem vivido, né, dos cantores, dos superstars, né, gospel, dessas referências que tem se levantado, né, que muitas vezes são referências musicais, mas como vida e testemunho tem deixado muito a desejar, né? E é realmente isso que importa, né? Não vejo problema, né? Mesmo porque eu tenho uma banda também, né? Eu toco música de louvor a Deus, não vejo nenhum problema em você ser reconhecido por aquilo que você faz, né? Pela sua capacidade de tocar, ou pela sua capacidade de escrever, de se expressar através da música. Mas eu creio que a sua conduta como cristão, como adorador, né, ela tem que passar mesmo aquilo que você vive como cristão, né, como o Senhor quer que a gente viva e ande, né. E a gente não tem visto isso, né. Não tem se confundido, né. Então, assim, as pessoas têm rotulado muito, né. Hoje a gente tem vivido um alcance muito grande da música cristã, né. Então, você tem um exemplo agora do último Campeonato Paulista, né, que o Santos foi campeão. Eles deixaram de ir para a balada, para a noite, e ficaram comemorando, cantando músicas cristãs, né. Eles se fecharam com a família e cantaram as músicas. Então, assim, eu não quero fazer um julgamento, assim, né, eu acho que o nome do Senhor tem que ser adorado e louvado de qualquer maneira. O importante é que a gente adore e engrandeça o nome do Senhor. O importante é que o nome dele seja conhecido. Mas a grande questão, assim, que eu levanto, assim, que eu fico, quando eu vejo essas coisas, será que realmente, né, a adoração feita, ou ali, naquele momento, será que realmente era uma coisa, assim, fundamentada na verdade, né? Será que eles tinham conhecimento do Espírito? Porque realmente não basta apenas a gente adorar, a gente pode estar sinceramente enganados, né? Essa é a verdade. Se a gente não tiver o Espírito de Deus na gente, a gente pode estar fazendo a coisa certa pelo motivo errado, né? Então, convido os irmãos a abrirem a Bíblia, lá em Josué. Josué 6.
assim, a adoração a Deus, ela nada mais é que uma resposta, né? Uma resposta daquilo que a gente dá, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? E eu creio que a adoração, ela é uma coisa, quando a gente está ligado a Deus, né? Então, assim, Deus, ele sente prazer na nossa adoração, né? Então, o ato da gente adorar a Deus, não que Deus seja um ser mimado que precisa da nossa, né, que a gente precisa ser bajulado pela gente, né? Mas a adoração é um entendimento daquilo que Deus tem feito para a gente. E a gente precisa retribuir, conforme esse entendimento, retribuir aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Então é como se fosse um ciclo, né? Que vem de lá de Deus e a gente apenas retorna para Ele aquilo que Ele tem ministrado nos nossos corações, aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então a adoração também, ela parte de um esforço, né? Ela tem um esforço físico, né? Então, assim, a gente precisa ter um esforço físico, um ato, né? A adoração é um ato também daquilo que a gente pode fazer, se empenhar em adorar a Deus. Então, aqui em Josué 6, a gente tem a história do Josué 6, 2, né? De quando o povo foi marchar ao redor para conquistar a cidade de Jericó, né? Que era a cidade que tinha os muros altos, né? Uma cidade bem fortificada, e através da adoração eles conseguiram vencer esses muros, né? Essas barreiras. Então vamos ler aqui. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Então aqui já tinha a palavra de vitória, né? Deus já tinha entregue, né? E a partir do versículo 3 aqui, parte do esforço do povo, né, de marchar. Então ele diz: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca, e no 7º dia marchem todas 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar de onde estiver. Então aqui tem duas situações, né? A palavra de Deus, né, que veio ao povo ao povo judeu, né, que a vitória já era deles, né? E a segunda palavra, qual foi aqui? Foi uma palavra de ação, né? Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei, marche, né? Aqui no versículo 3, marche uma vez ao redor da cidade, depois faça isso durante 7 dias. Então que esforço, né, que o povo teve que empenhar ali, né, para poder, né, conquistar aquela cidade. E se você pega aqui antes, né, antes de Josué, aqui o livro de Deuteronômio, né, você tem ali as mensagens de Moisés, né, ele preparando o povo, né, as pregações de Moisés, ele preparando o povo para adorar, né, forjando mesmo, né, o povo do Egito, o povo que tinha saído do Egito, né, o povo judeu. Então ali em Josué, Deus estava preparando através da vida de Moisés, né, preparando o povo judeu para que eles se tornassem adoradores. E eu vejo aqui essa parte de Josué, o povo se reunindo e tendo que enfrentar a sua primeira grande missão, né, de conquistar a cidade ali de Jericó, né, que era uma cidade estratégica, né, tanto que era uma cidade fortificada ali, e a ordem de Deus para o povo foi marche, né, vá, e então fique ali 7 dias, né, a parte do esforço ali empenhado, né. Então a gente tira de exemplo aqui, né, do povo, né, judeu, que Deus estava com eles ali, né, mas eles tiveram que empenhar um esforço de gritar mesmo, né, de tocar trombeta, de ficar 7 dias ali marchando, dando volta, né. Então, assim, nós precisamos adorar a Deus com toda a nossa força, né.
e todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, né? Empenhar tudo que a gente tem, né? Um ato físico de esforço, né? Para poder levantar mesmo um altar, né? de adoração. Assim como Abraão fez também. Abraão, ele teve que, além de entregar o filho, né, que ele tinha, né, ele teve que subir a montanha. Eu fico imaginando, né, ali o esforço que Abraão fez para subir a montanha e com o filho ainda assim, né, foi um esforço físico, mental, né. Eu tive a oportunidade em 2011, eu fui para o Peru e eu fiquei 5 dias caminhando nas montanhas. Então eu saí de uma cidade e com a mochila nas costas e fiquei 5 dias caminhando pelas montanhas. E chegou alguns momentos que eu pensava em desistir, né? Porque a água era pouca, você precisava economizar água. Chegava dias que a minha panturrilha não estava aguentando mais andar. E a gente era um grupo, né? E algumas pessoas passavam mal, então o grupo não podia andar, porque algumas pessoas eram mais devagares, mais lentas, né? Porque tinham o físico, né? E nós somos assim, né? A gente está caminhando, né? Está subindo essa montanha, assim como Abraão fez, né? Carregando o sacrifício dele. A gente tem subido essa montanha e com o corpo, a gente às vezes tem aqueles mais fraquinhos, né? Aqueles que às vezes precisam vamos lá, né? E aí, às vezes eu preciso disso, eu sou uma pessoa que às vezes eu preciso ser incentivado, assim, né? Às vezes a gente, às vezes eu tenho momentos, eu acho que todo mundo, né? Tem aquele momento que tá, nossa, igreja, principalmente momentos de crise, né? Terminei de ler o livro de Malaquias, agora o livro de Malaquias ele fala do momento de crise, né? Que o povo de Israel estava vivendo, né? E no momento de crise a gente se apega muito a Deus, né? A gente fica muito, busca, né? Tá ali, nossa Deus, eu preciso de Ti. Vem na igreja, canta com fervor e se derrama e é uma bênção, né? Aí parece que quando as coisas estão indo bem, né? A gente meio que esquece, né, as coisas. E a gente como corpo, a gente precisa disso, né? A gente precisa ser incentivado. Vamos lá, e aí o que está acontecendo? E é assim, Deus, às vezes Ele permite que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas para que a gente, né, esse chacoalhão, né? A gente precisa, o ser humano é meio acomodado, né? A gente precisa desse chacoalhão, né? E a igreja desses últimos tempos, ela está muito... como que eu posso dizer? A igreja não tá preparada para o confronto, né? A gente tem vivido um marasmo, na verdade. A gente está acomodado, na verdade. A igreja de Cristo, ela tem vivido um tempo de muita manifestação do Espírito, né? As pessoas... É interessante, né? Porque é um paradoxo, né? A gente nunca viu tanta manifestação de Deus, né? E a gente, por outro lado, não sei se a gente está receoso ou se a gente se sente incapaz de participar desse momento, né? Nunca se buscou tanto a espiritualidade no mundo, né? Está muito fácil falar de Deus. Eu acho que por isso que a gente... Está muito fácil, Eu não sei se essa facilidade tem ajudado. Porque por estar muito fácil, as pessoas estão falando qualquer coisa. Então hoje o que é tido como verdade, nem sempre é a verdade com V maiúsculo, né? A gente tem vivido verdade do evangelho, né? Então, assim, onde o líder tem sido maior, né, a figura do líder, né, tem sido maior que o próprio
a própria sã doutrina, né? que o próprio evangelho. Né? Então esse evangelho que tem sido pregado, né? E muitas vezes muitas vezes não, a gente conhece a verdade. A gente conhece. Não somos conhecedores da verdade. Mas tem se tornado conveniente, né, a gente assistir algumas coisas assim. A gente tem assistido, né, de camarote, né, a gente tem visto e tem participado também. Né, que a gente canta, a gente vê, né, a gente olha assim, nossa, que milagre, nossa, uma bênção, aquele ministério. E a gente vê os homens se levantando. Mas enfim, a adoração, ela, como eu disse, né, ela leva prazer a Deus. Pô, mas Deus ele sente prazer, né? Deus é Espírito, né? Ele pode sentir prazer, Deus sente prazer. Né? Tem a passagem que, né, quando Jesus vai se encontrar com João Batista, vem a voz do céu e diz: esse é meu filho amado, a quem me comprazo, né? Com quem me comprazo, ou seja, com quem eu tenho prazer. Então, sim, Deus ele sente prazer na adoração. Então, a questão assim, o que a gente está oferecendo a Deus, né? Como Abraão foi ali oferecer o que ele tinha de melhor, né, no momento, o filho. Né? O que a gente tem oferecido em sacrifício a Deus? Né? Então, assim, o que Deus pede da gente, Ele pede nada mais do que aquilo que a gente tem de melhor. Então, Ele pede para a gente a nossa capacidade espiritual, a nossa alma, Ele pede a nossa capacidade intelectual, a nossa mente, Ele pede a nossa capacidade física, a nossa força, Ele pede para a gente a fonte que impulsiona e motiva, o espírito, o intelecto e o corpo. Para resumir, Ele pede o nosso coração, tudo que a gente tem. No mundo de hoje, como eu disse, a gente tem o que a gente tem adorado, né? O que a gente tem buscado adorar. Qual é o nosso foco? Qual tem sido o nosso foco na adoração? Tem um princípio na Bíblia, que é o princípio, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas devem ter ouvido falar, que esse é um princípio daquilo que você se transforma naquilo que você adora. Então tem aquela passagem que fala que eles se tornaram como os ídolos que eles adoram. Que tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, né? Olhos, mas não enxergam, bocas, mas não falam. Então você não vai, né, não é que você vai se tornar num Deus de madeira ou alguma coisa, mas você se torna naquilo que você adora, refletindo a imagem do objeto adorado. Ou seja, a igreja, ela cumprirá a sua missão de proclamar o Evangelho somente se refletir a imagem de Cristo. Então, convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Isaías, que é essa passagem que traduz, né? Ou então a passagem que confirma isso que eu acabei de falar. É um momento ali que Deus está dando uma voz de ordem daquilo, uma profecia daquilo que vai acontecer, né? Ele está falando daquilo que vai acontecer com o povo, justamente por eles adorarem um Deus que na verdade não é o Deus, né? Isaías 6, a partir do versículo 9. Todo mundo achou? Então ele disse, Deus disse, né? Vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não convertam e sejam curados. Parece pesado, né? Mas eu acho interessante, assim, quando a gente... agora a gente viu aí, né, o que aconteceu com o Nepal, né?
Aí você vê as pessoas, né, falando que você vê tanto post no Facebook. É ignorância, né? Eu olho assim e falo, não, porque você viu lá, os budistas morreram todos, né? Deus foi lá e derrubou, né? Derrubou o templo, né? O povo morreu, esse povo idólatra. Sabe, é uma falta de compaixão, né? Aí ficar cantando música, né? Que o Senhor me ama, Ele me ama. E esse pensamento, esse revanchismo, né? Essa coisa de que, sabe, vai matar, e Deus, sabe, o Deus vingador, é um absurdo. É necessário, então, que a gente adore o Senhor em espírito e em verdade. Então, como eu mencionei no começo, né, a gente pode estar sinceramente errado. Para a gente não estar sinceramente errado, a gente precisa conhecer a verdade. Então, a gente pode saber a verdade e não sermos sinceros. Então, a gente precisa do Espírito. Né? Então, é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a gente precisa conhecer a verdade para a gente se livrar do erro, nos livrarmos do erro. E a gente precisa do Espírito para que a gente possa saber a verdade. Vocês conseguem entender isso? Está claro? E também é essencial que a gente saiba reconhecer aquilo que temos, os nossos talentos, os dons, e submetê-los à adoração. Então, assim, a gente precisa ter o reconhecimento, né, daquilo que a gente tem para oferecer a Deus, né, antes de qualquer coisa. Né, porque o Senhor, como diz lá em Romanos 12, que existem vários dons, né, no corpo de Cristo, e todos esses dons cooperam para o bom funcionamento do corpo, né. Então tem essa figura do corpo funcionando perfeitamente. Então assim, a gente precisa descobrir qual é a nossa parte, né, no corpo, né, qual é o papel que a gente vai desempenhar, né, no corpo de Cristo. A essência da adoração é a rendição. Ela só acontece quando nos entregamos totalmente a Ele. Interessante assim, né, a visão que a gente, quando está na falta de conhecimento, do entendimento, né, de Deus, né, a gente pode vir para a igreja todo domingo, né, com um pensamento como se a gente estivesse indo visitar um amigo na prisão. Né? Como que a gente vai visitar um amigo na prisão? Chega lá. E aí, cara? Tudo bem? Estão te tratando bem aqui? E aí, a comida aqui é boa? Estão te alimentando direitinho aqui? Ó Deus, é o seguinte, a gente vai... Está contratando uns advogados excelentes aqui para tirar o senhor daqui. A gente vai tirar o Senhor daqui. Né? E não é isso que a gente quer. A gente não quer. A gente quer viver uma vida de adoração mesmo, né? Plena, né? Em tudo que a gente faz. Né? Em qualquer lugar, a gente... A adoração ela é um estilo de vida, né? A gente precisa... incorporar, essa palavra incorporar não, né? A gente precisa ter isso, né? A gente precisa vestir essa roupa, né, da adoração, né? Figura, né, da couraça, né, da armadura, né? A armadura da adoração. A gente precisa estar revestido dessa armadura, né? Para que a gente possa cumprir realmente o papel de igreja, né? A missão, né, de levar o Evangelho, né?
toda criatura. Então, assim, a gente tem essas duas partes, né, da adoração, né? Então, é o físico, né, o esforço mesmo, da gente, né, se empenhar, todo o nosso esforço, e a parte espiritual. Eu acho que sem a parte espiritual, a gente não é convencido da força, né? Ou a gente não é fortalecido para agir, né? Então a gente tem que buscar o Espírito de Deus, né, para ter a convicção da verdade da palavra, para que a gente possa empenhar as nossas forças para agir naquilo que Deus diz para que a gente possa fazer. Ou seja, eu te dei a cidade, está nas tuas mãos, né? Então é só você ir lá e marchar, já é seu, né? A gente já tem a palavra de comando, né? A gente já fomos, né? A voz de comando já foi dada, né? Então a essência da adoração é a rendição, né? Somente quando a gente se rende a essa palavra, né? Render, né? Deus, eu me rendo, estou aqui, o que o Senhor quer? Então muitas vezes a gente não tem essa rendição plena, porque algumas coisas atrapalham a gente, né? Essa entrega, essa rendição. Então o que pode atrapalhar essa total rendição, né? O que às vezes, né, pode atrapalhar essa rendição? A gente, todo mundo tem sonhos, né? O Isma falou aqui, né? Falou de sonhos há uns 2 domingos atrás, né? Todos nós temos sonhos, né? E eu acho que assim como Deus tem prazer na adoração, Ele também tem prazer, desde que os nossos sonhos sejam coerentes com aquilo que fortaleçam, engrandeçam, glorifiquem o nome de Deus, né? Mas Ele tem prazer em realizar os nossos sonhos, em ver os nossos sonhos serem realizados, né? Mas muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes esses nossos sonhos, às vezes dividem, né, o nosso coração. Tem aquela ilustração de que o nosso coração é um trono, né? Então quem está, né, entronizado, né? Quem é que governa o seu coração? Então essa incompreensão, essa total entrega pode ser atrapalhada às vezes pela incompreensão, né? Então a gente pode ler a palavra de Deus, né? Não sei se esse é o nosso caso aqui, mas é o caso de muita gente, principalmente pelo que a igreja vive hoje, né? A gente vê muita coisa sendo dita, muita coisa sendo cantada, e por incompreensão mesmo, por ignorância, por falta de revelação do Espírito. Ou então por uma incompreensão da pessoa chegar e ler ali a palavra e falar, pô, isso aqui não faz sentido nenhum. A pessoa pode vir na igreja aqui, escutar a palavra, e pô, isso aí é baboseira, né? Isso porque o Espírito ainda não tocou, não abriu os olhos, né? O segundo ponto também, a gente pode ser um pouco orgulhoso daquilo que a gente, né? Então a gente tem as nossas convicções, né? Eu faço aquilo que eu quero, né? Eu vou para onde eu quero ir, né? A vida é minha. Eu faço assim, né? Eu vou fazer somente o que eu quero. Ou então a gente tem medo, né? A gente tem medo. E o medo a gente sabe que o medo trava a gente, né? O medo da gente sair da nossa zona de conforto, né? Eu tenho muito isso comigo, assim, né? Eu até compartilhei uns dias atrás, né? Sobre o medo, né? E como era fácil, né? Tem uma música dos Beatles que fala, né? Tem uma música que chama Yesterday, não sei se você conhece. Yesterday, oh my troubles seem so far away. Né? Como era fácil a gente resolver as coisas, né? A tradução fala que antigamente todos os meus problemas eram... Parece que não haviam problemas, né? Hoje a gente, às vezes uma coisinha, a nossa ótica, parece que a gente vive com uma lupa na mão, né? Então tudo que a gente olha parece muito grande, né?
pensasse nisso, né? Se existe algo mais importante, né? O que tem, qual que é o muro de Jericó, né? Que tem sido, qual é o muro de Jericó que tá aí pra gente dar a volta, né? Pra gente gritar, né? Pra gente derrubar esse muro. Porque a gente sabe que a gente pode derrubar os muros. Né? Porque a palavra já foi dada. Né? A palavra já foi dada. Vai, né? Vai que eu já te... A cidade é sua. A cidade é sua. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé para a gente orar? Senhor Deus Pai, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, Pai, que é doce, Senhor, a Tua palavra que é santa, Pai, a Tua palavra que nos impulsiona, Senhor, que nos motiva, Pai, que nos confronta, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por essa palavra firme, Senhor, eficaz, ó Pai, que entra nos nossos corações como espada, Senhor. Vem, Senhor, vem machucar os nossos corações, Pai. Vem machucar, ó Pai, porque a gente sabe que quando é o Senhor que machuca o nosso coração, ó Pai, só o Senhor tem o bálsamo, Pai, da cura, Pai. Pai, queremos tirar tudo aquilo, Pai, que tem atrapalhado a nossa perfeita adoração a Ti, Senhor. Queremos derrubar os muros, Senhor Deus, que a gente tem levantado ao redor do nosso coração, Pai. Que tem impedido, ó Pai, do sol da Tua justiça, ó Pai. Acalentar, ó Pai. Venha, ó Pai. Coloca no nosso espírito, ó Pai, nossa alma, a vontade de marchar, Senhor Deus. De subir essa montanha, ó Pai, carregando o nosso sacrifício, Senhor Deus. Mesmo que muitas vezes, ó Pai, a nossa mente, ó Pai, se sinta cansada, Senhor Deus. Mesmo que muitas vezes, ó Pai, a gente já tenha passado por tantas situações que a gente acha que conhece, que vai ser a mesma coisa, Senhor Deus, que a gente já tem experiência nisso, ó Pai, que tudo vai acabar no mesmo lugar, ó Pai, mas a gente sabe que a Tua palavra nos diz, ó Pai, para continuar, Senhor Deus. A gente sabe, ó Pai, que o Senhor tem um renovo, Senhor Deus, e mesmo que a situação seja a mesma, Pai, o Senhor tem sempre algo novo para nos oferecer e nos ensinar. Coloca, Deus, essa convicção no meu coração, Senhor Deus. Me perdoa, Pai. Me perdoa por muitas vezes duvidar disso, Pai. Me perdoa, Pai. Me perdoa por fraquejar, Senhor. Me perdoa, Pai. Por duvidar, Pai. Em meio aos desafios, ó Pai. Que o Senhor, Pai, é o Senhor dos exércitos de anjos, Pai. O Senhor é aquele que vai na frente da batalha, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido o nosso provedor, ó Pai, o Senhor tem sido a nossa torre forte, Pai, a nossa mão firme, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós agradecemos. Amém.